Hoje o nosso papo é no café da manhã. O vídeo da manhã hoje não é no carro, né? Daqui a pouco eu tô saindo aí pra luta, pra lida, junto com os guerreiros, que vão estar hoje 18h30 lá no Engenhão para enfrentar o Botafogo. Eu li agora há pouco que o São Paulo faz 4 anos que não ganha do Botafogo. 4 anos. Me diz uma coisa aí. A gente é mais freguês de quem, cara? Porque é um negócio absurdo. Cada encontro que você vê, cada jogo que o São Paulo vai jogar, os caras levantam os números, aí você descobre que você é freguês dos caras. Pelo amor de Deus, né? O que esses caras fizeram do São Paulo nesses tempos? Cafezinho, irmãos. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? A gente tem tentado entender aí tudo que tá acontecendo e é meio complicado e a gente sabe que é meio difícil. Porque é tanta coisa que tá em jogo, né? Não existe só a responsabilidade do Zubeldia, a gente sabe. Existe a responsabilidade de todos. Ali há quanto tempo eu não falo isso? Ainda ontem eu publiquei eu fiz uma postagem, né? Com um print de 4 anos atrás perguntando: Casares, você vai assumir a presidência do São Paulo quando? Né? Porque assim, já era desde o começo da administração dele, com a perda do Brasileiro. Tem gente que não lembra mais, né? Ah não, quem perdeu foi o Leco. Não, o Leco não perdeu. O Leco entregou o Campeonato Brasileiro pro Casares. O São Paulo era líder do campeonato, faltava 30 dias para acabar o Brasileiro. E o São Paulo conseguiu perder na mão do Casares. Ele não põe isso na conta dele, mas tudo bem. Vamos tocando o nosso barco. E assim, né, gente? É muito tempo que a gente vem falando o seguinte: é uma pizza de responsabilidade. Cada um tem lá a sua fatia, 2, 3 fatias. Só que assim, esse pessoal tá tirando o rabo fora da seringa, entendeu? Então, por exemplo, um cara que nem o Belmonte, que não tem competência nenhuma para fazer gestão de futebol, ele só vem falar, é um fanfarrão. Ele fala, não, eu vou fazer. Aí ontem você descobre que o presidente da torcida organizada que falou para ele para falar do Zubeldia. Então assim, é o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos o que você vê no São Paulo. Uma coisa que não tem direção. Ok, essa é a primeira parte. Não ter direção e não ter gestão. A segunda parte é o elenco de jogadores, né? Um elenco formado à base da vontade, né? E da pressão e da opção dos empresários. Mas como é que a gente sabe disso? Da onde esses caras tiram Marcos Antônio, Juan Tressordi, Éder, o Cheder, né? Da onde que tira... gente, eu vou ficar até amanhã falando aqui. O Colorado, o Chapolin Colorado, o volante que o pessoal já não lembra mais, né? Da onde que tira esse monte de tranqueira de jogador? O lateral esquerdo lá, que nós estamos devendo dinheiro lá da Irlanda. Então é claro, é mais do que claro, mais do que está na cara que o elenco de jogadores ele é formado a essa base, André Anderson. Então assim, o empresário vai pôr um jogador lá e ferre-se o São Paulo, e ferre-se o treinador que tem que fazer o cara jogar. É assim o funcionamento. Quem manda no São Paulo é empresário. Alguém tem alguma dúvida disso ainda? Né? Tem gente que fala para mim: poxa, o nosso scout é ruim, ele não vê que o jogo... senhores, o scout no São Paulo ele serve para dizer que tem. Os caras não mandam pica nenhuma lá dentro, né? Então tem essa parte do elenco. E isso, aquilo de novo, parte do elenco é assim, parte do elenco são de jogadores, eu quero acreditar, identificados com a camisa de São Paulo, que foram formados no São Paulo, ou que já tem uma experiência de vida e de futebol, um monte de coisa, né? Suficiente para não colocar o São Paulo em situação de risco. Gente, ninguém está dizendo aqui eu continuo como São Paulino querendo ser campeão. Claro que eu quero. Até porque eu sou exigente, né, Arnaldo? E se o torcedor São Paulino não for exigente, eu vou falar um negócio, hein? Ele é feito de trouxa 2 vezes, né? Porque ele já é feito de trouxa hoje em dia. Você imagina então se ele bater palma para isso? É trouxa 2 vezes. Pois bem, quando você pega esse pacote todo e você olha, pera um pouquinho, nós estamos falando, e tem um monte de gente agora que está nessa barca, né? Não, coitado do Zubeldia. Ah, como é que é? Eu só vou tirar o Zubeldia quando ele tiver com jogadores do elenco de volta, os titulares. Aonde que eu escrevo aqui risos? Vocês estão de brincadeira? Vocês acreditam nessa falácia? Eles vão dar um pé na bunda nele na primeira derrota que ele tiver aí, mais uma por sinal. Porque é um treinador fraco. Veja bem, senhores, nós estamos falando, de novo eu vou falar isso, de ganhar do Sport Recife no Morumbi.
Nós estamos falando isso, que ele não ganhou. Nós estamos falando de manter um resultado contra o Alianza Lima no Morumbi, que ele não manteve. Nós estamos falando de ganhar do Cruzeiro, que tá o caos. No Morumbi, ele não ganhou. Eu não estou falando que ele foi no Maracanã e perdeu do Flamengo, ele foi, né, no Allianz e perdeu do Palmeiras, como perdeu. Eu não estou falando disso, gente, que ele foi em Porto Alegre e empatou com o Internacional. Olha do que nós estamos falando. Puxa a campanha, puxa a ficha corrida do Zubeldia. E você vai entender o que eu estou falando. E aí, meus irmãos, ele faz o quê? Você pega esse contexto todo, esse pacote todo, para arrumar argumentação para defender o cara. Não dá, né, gente? Não dá para defender o treinador. Independente da diretoria do São Paulo, se a tranqueira que é, isso todo mundo sabe, e vai continuar sendo, senhores. A diretoria do futebol... Alguém está fazendo pressão para derrubar o Belmonte? Alguém está fazendo pressão para derrubar o Belmonte? Isso não significa que a gente faça pressão para derrubar o treinador, que é fraco. E não me perguntem se eu gosto do Dorival ou se eu não gosto, porque para mim o Dorival não voltaria para o São Paulo. Eu não preciso nem falar mais a respeito disso. Então é nesse sentido que a gente fala. Um cara que... Gente, eu fiz o levantamento aí das últimas 26, 27 partidas, o cara tem 6 vitórias. 6 vitórias em 20... Levantem aí vocês. 26 ou 27 jogos, o cara tem meia dúzia de vitória. Isso não é para São Paulo Futebol Clube, independente da situação que está o São Paulo, que esse monte de traste de administrativo aí colocou o São Paulo no buraco que o São Paulo foi enfiado. Então esse tipo de situação é que não encaixa. Independente de tudo isso, o treinador é fraco e ele precisa sair urgentemente, né? Para que a gente tenha um novo alento a tempo de não fazer merda no Brasileiro e correr risco gigante de cair. Porque com esse papinho furado que muitos têm, que é só o começo do Brasileiro, a hora que você pisca o olho, a gente está na metade. A hora que você pisca o olho de novo, a gente já está faltando 5, 6 rodadas para o desespero, né? Pegar o Botafogo hoje, de novo, né? A gente vai depender do treinador, e quando a gente depende do treinador, meu Deus do céu, aí a casa cai. Tomar um café aqui. Infelizmente. Porque a gente sabe que as surpresas que o Zubeldia traz para o jogo são terríveis, né? De novo, gente, espera um pouquinho. Então vamos analisar dentro de da maneira como alguns estão analisando? Vamos. Você está com um time que está desequilibrado, o time não está bem, o time não está rendendo, o time não faz gol, né? O time tem dificuldades, enfim, uma série de coisas. Cara, você dá uma reforçada no seu meio de campo, gente, né? A defesa não está tão mal. Eu não acho a defesa tão mal quando joga Franco, quando joga Arboleda. Quando entra o Ferrarese, ela cai de qualidade. Quando entra o Tressordi, ela despenca de qualidade. Então, pera um pouco, não inventa, cara. Faz o arroz com feijão, uma linha de 4 zagueiros, de 2 laterais, como nós temos, 2 zagueiros de área, né? Dá uma recheada no meio de campo. Ele joga com 2 volantes e mais ninguém, gente. Ele joga no 4-2-4, ele tá jogando. Ele é muito burro. Ou ele joga num monte, quer dizer, 3, 5, 2... que é uma confusão generalizada, a gente sabe disso, que na verdade não é 3-5-2 pela característica dos jogadores. Ou ele joga com 3 zagueiros e 3 volantes. Então assim, dá uma povoada melhor no meio de campo, deixa 2 jogadores de velocidade no ataque, entra com o Rian jogando e com o Ferreira de repente. Sabe assim, dá uma mexida nisso que não está dando certo, nisso aí que está trazendo resultado pífio. E os caras vão jogar para a responsabilidade agora do Pablo, está afastado, do Pablo Maia, do Oscar e do Lucas. Claro que isso tem um peso. Agora, gente, para ganhar do Sport, para ganhar do Alianza Lima e para ganhar do Cruzeiro, tem esse peso? Essa é a pergunta. Hoje nós vamos ver, nós vamos pegar um time de peso que está em crise. Nós vamos ressuscitar esse time? É muito provável, porque o que a gente tem visto do São Paulo não nos dá previsão positiva nenhuma com relação ao resultado que vai acontecer. Para mim vai ser bom demais um empate lá, que vai ser o terceiro empate, né, do Campeonato Brasileiro. Seríssima a situação do São Paulo, seríssima a situação do Zubeldia, seríssima a situação do elenco,
que independente de um treinador fraco, tinha que ter um comportamento diferente dentro do campo. E os jogadores estão sendo isentados pela torcida. Os jogadores estão sendo isentados. Vamos ver até quando isso vai durar. Tá bom, gente? É isso daí. Vamos esperar aí no final da tarde para ver se o São Paulo ganha, empata pelo menos, né? Rony Altieri e São Paulo Raiz na área. Grande dia a todos.